Se você clicou nesse vídeo, deixa eu te falar uma coisa logo de cara. Talvez você esteja cansado da tua mente te puxar sempre pro lado sexual. Talvez você esteja tentando focar em estudar, em conversar com alguém ou em trabalhar, mas você não consegue. Você perde o foco. E do nada vem uma imagem, vem uma fantasia, vem aquela vontade. E talvez você nem queira, é automático. Talvez você tenha notado que a sua concentração, seu poder de foco, seu poder de concentração tenha diminuído. Talvez você tenha notado que precise de mais estímulos ou de estímulos mais fortes para chegar lá na hora que você está assistindo. Ou talvez você esteja tendo aquele tipo de desânimo, aquele vazio, aquela coisa dentro de você quando você termina, quando você chega lá depois que você assiste. Quase que uma culpa. E aí você para pra pensar e pensa com você mesmo, cara, eu sou fraco, eu caí de novo, sou um lixo, toda hora caindo nisso. Deixa eu te falar uma coisa bem séria, você não é fraco, é o seu cérebro que foi treinado para isso. Existe um estudo da Universidade de Cambridge, eu vou deixar todos os estudos que eu citar nesse vídeo aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar uma legenda aqui também, tá? Existe um estudo que fala que o cérebro de pessoas que são viciadas em pornografia, quando veem determinados tipos de imagem, o cérebro reage da mesma maneira que reage no cérebro de viciados em outras coisas, como drogas, álcool ou drogas ilícitas, tá? Não vou falar pro vídeo não cair ou perder retenção, mas de alguma maneira o cérebro reage da mesma maneira que cérebro de pessoas viciadas em drogas. Então o gatilho ativa o cérebro antes mesmo de você perceber, antes mesmo de você decidir. E isso tem nome. O nome disso é condicionamento. O seu cérebro aprendeu esse caminho. Esse comportamento foi repetido várias vezes que o seu cérebro automatizou. Ele faz praticamente sozinho isso. Mas aqui vem a parte boa. O psiquiatra Norman Doidge, o cara que escreveu aquele livro O Cérebro que se Transforma, ele diz que nosso cérebro muda, ele se adapta àquilo que você repete. O nome disso é neuroplasticidade. Traduzindo, se o seu cérebro aprendeu um caminho, ele também pode aprender um outro caminho. Então, isso, pelo que você está passando hoje, não é a sua identidade. É apenas o seu cérebro que foi condicionado a ter esse tipo de comportamento, esse tipo de demanda. É um padrão aprendido, e um padrão ele pode ser refeito. E é exatamente isso que a gente vai começar a fazer aqui nesse vídeo. Agora deixa eu te explicar uma coisa muito importante e de forma bem simples. Pornografia não é só um vídeo. A pornografia é um estímulo que o nosso cérebro nunca teve que lidar durante toda a história da humanidade. Existe um médico, o nome dele é Donald Hilton Jr., que em um estudo dele, ele fala que esse estímulo é supranormal, ou seja, é um estímulo muito exagerado, anormal, mais que o normal. É como se você estivesse comendo uma comida feita com muito açúcar, muito mais do que o normal. O cérebro, ele recebe algo muito mais intenso do que foi feito para receber. Ele não está preparado para isso. E o que acontece quando você dá algo para o seu cérebro, muitas vezes, algo que ele não está preparado, por diversas vezes, repetidas vezes? O nosso cérebro ele se adapta àqueles estímulos. Ele fica meio que dessensibilizado. A dopamina, que é a substância, o hormônio ligado ao prazer, à motivação, ela é liberada em altos picos, muitas vezes, repetidas vezes, quando você consome pornografia. Então seu cérebro ele fica menos sensibilizado à dopamina, ela meio que perde o efeito no cérebro. Ou seja, o seu cérebro ele vai ficando menos sensível à dopamina, e meio que ele se acostuma. Existem estudos que indicam exatamente isso. Quanto mais estímulo, menos o seu cérebro fica sensível. Ou seja, você vai precisar cada vez mais estímulo, cada vez mais fortes, mais repetidas vezes, para sentir a mesma coisa.
É por isso que o que antes te satisfazia, 2 vídeos, hoje já não satisfaz mais. Você precisa de mais vídeos. Você precisa sentar, baixar 2, 3, 4, 5, 10, 20 vídeos para você se satisfazer. Por isso que as coisas normais da vida perdem a graça. Você está dessensibilizado de dopamina. Aquela dopamina lixo, barata, que advém da pornografia, ela dessensibilizou o seu cérebro. E isso funciona para tudo do seu dia a dia. Você fica dessensibilizado para a dopamina que é gerada por coisas normais da vida. Uma caminhada, uma leitura, um vídeo, um filme, uma música. Você vai perdendo interesse, tudo vai ficando sem graça. Você não consegue mais focar no seu cotidiano, nas coisas normais da vida. Você não percebeu que talvez você esteja perdendo o poder de foco e concentração? É por conta disso, da dessensibilização cerebral que foi causada por altos picos de dopamina. Mas presta atenção nisso. Da mesma maneira que seu cérebro ele se adaptou ao superestímulo, ele pode se readaptar ao equilíbrio, voltar ao normal. E é aqui que entra os 7 passos que eu vou te mostrar. A ideia desse vídeo não é te reprimir, não é te dar um sermão. É te ajudar a treinar o seu cérebro de volta ao equilíbrio. Reduzir o exagero, recuperar a sua sensibilidade, te pôr de volta ao controle novamente, te dar o controle da sua vida. Você ter o poder de escolher, você dominar as suas emoções. Tá certo? Isso não é mágica, é um processo. Beleza, agora a gente vai para a primeira virada de chave de verdade. Preste atenção, o desejo sexual não é o problema. Todos nós temos desejo sexual. Eu tenho, você tem, todas as pessoas têm, isso é normal. O problema é o gatilho. Tem um estudo feito na Universidade de Cambridge, referências, que comprova que o cérebro reage muito mais forte a estímulos sexuais quando a pessoa já tem um padrão de consumo, um padrão de comportamento de consumir esse tipo de material. Ou seja, antes mesmo de você decidir, o cérebro ele já foi ativado. É um comportamento quase que automático. Isso significa que você não caiu porque quis. Você caiu porque o gatilho foi ativado. E o que ativa o gatilho? Ambiente, celular na mão, solidão, tédio, estresse, você ficar sozinho à noite em casa. Coisas desse tipo que já estão associadas ao seu gatilho pode acioná-lo. Às vezes não é nem vontade. Às vezes você está cansado. Às vezes bateu a solidão. Existe um pesquisador de Stanford, o nome dele é B.J. Fogg. Ele fala que o comportamento ele não só acontece por causa de motivação. É preciso 3 coisas para o comportamento acontecer: motivação, capacidade e gatilho. E se o gatilho está ali, fácil, acessível, então a chance desse comportamento acontecer aumenta muito. Então preste atenção. Ao invés de você ficar brigando com você mesmo, dizendo coisas do tipo assim: eu não posso sentir isso, você é fraco e tudo mais, esquece isso. Você tem que se perguntar o que está causando isso, qual é o gatilho que está acionando esse comportamento. Então vamos lá, você tem que começar a observar onde você está, que horas você está, como você está se sentindo, né? Ambiente, clima, tudo que te leva a cometer esse comportamento, tudo que aciona o gatilho. Então, quando você começa a mapear esse tipo de padrão, todos os padrões associados ao seu gatilho, você começa a entender como ele funciona. E quando você tem um entendimento de como algo funciona, você tem um maior controle sobre ele. É aí que você para de lutar contra o desejo e começa a desarmar o sistema que te leva até ele. Você vai desarmá-lo, você vai impedir que o gatilho acione. Agora eu quero falar uma coisa bem prática para você. Se você quer realmente mudar a sua mente, você precisa ter controle sobre o que você consome, sobre o que entra
dentro da sua mente. Hoje a gente vive num mundo hipersexualizado. É vídeo, é meme, é rede social, é shorts, é Instagram. Onde a gente olha tem sensualidade, sexualidade. O estímulo está em todo lugar e não é só pornografia, é sugestão o tempo inteiro. O problema é que isso gera dopamina rápida, aquela dopamina lixo, que não é frutífera de algo, não provém de algo valioso. Provém disso que te faz mal, que te vicia e acaba dessensibilizando o seu cérebro. E a dopamina rápida, ela tem um problema muito sério. Ela vicia o seu cérebro no agora. E a gente sabe que a pornografia é um estímulo hiper exagerado. Hiper exagerado. É como se você estivesse comendo uma salada com sal. Você costuma pôr sal na salada, na comida, sempre. E aos poucos, parece que você perde o gosto do salgado. Você precisa de pôr mais sal. Você precisa pôr mais sal na comida para sentir o sabor do sal. É a mesma coisa com a dopamina barata. Ela faz isso com o seu cérebro. Seu cérebro fica dessensibilizado. Você aos poucos vai querer mais e mais pornografia, em mais quantidade, em mais posições, em mais tempo, para sentir o mesmo tipo de sensação, para ter o mesmo efeito que tinha no começo. E o cérebro começa a achar aquilo normal, esse consumo desenfreado normal. Ou seja, ele desregula, ele foge do equilíbrio. Você já está viciado quando isso acontece. Você já perdeu o poder sobre você mesmo. Por isso, eu vou te mandar uma verdade simples, algo muito básico para quem estuda comportamento. Preste atenção. O ambiente é mais forte que força de vontade. O ambiente é mais forte que força de vontade. O ambiente é mais forte que força de vontade. Entendeu? Se o acesso está fácil, se toda hora você está com o celular na mão, se toda hora você está num grupinho recebendo vídeos ou tendo acesso a sites adultos, você vai estar lutando toda hora. E ninguém aguenta lutar toda hora. Ninguém aguenta lutar toda hora. Uma hora ou outra você perde a luta. Então é hora de você ser prático. Essa é a prática, a coisa de ação, o que você tem que fazer. Você não tem que ir com o celular pro banheiro à noite. Você não tem que ter acesso fácil ao celular. Você não pode ficar muito tempo sozinho. Você tem que evitar solidão, ansiedade. Você tem que dominar o ambiente, não deixar o ambiente propício para você ter acesso a certos vídeos. E isso não é fraqueza, isso é estratégia. Você está numa guerra, você tem que usar estratégia para vencê-la. E você não está se punindo. Você está tirando o exagero para dar espaço para o seu cérebro voltar ao equilíbrio, voltar ao normal. Agora eu preciso te preparar para uma parte muito importante do processo. Tudo isso é um processo, tá? E essa parte é muito importante, por quê? Porque quando você começa a reduzir ou parar com o uso de pornografia, vai brotar em você um certo desconforto, ansiedade, irritação, pode vir impaciência, uma sensação de vazio. Às vezes pode até parecer que a sua vida ficou meio sem graça. E muita gente interpreta isso errado. Muita gente fala para si mesmo, ó, tá vendo, eu não consigo, isso não é para mim. Mas preste atenção, isso não é fracasso, isso é um ajuste. Naquele livro Nação Dopamina, da Annie Lembeck, acho que é Annie ou Anna Lembeck, ela explica que o seu cérebro, diante de tantos picos de dopamina, aquela alta carga de dopamina, devido ao uso daqueles vídeos, né? Ele se acostuma com isso. No momento que você tira, né, aquilo que tinha sido novo normal dele, tende a ser anormal. Então ele entra tipo numa zona de desconforto. Ele fica desconfortável sem aquela dopamina que ele estava acostumado. E ele demora um pouco para se ajustar, para voltar ao equilíbrio. Muitas pesquisas mostram que o cérebro ele acaba se acostumando com aquele comportamento repetitivo. E no momento que você corta aquele comportamento, o seu cérebro ele entra numa espécie de abstinência. Então ele se sente um pouco desconfortável. Você vai
ter um pouco desses sintomas de abstinência. Esse período, ele pode ser muito chato mesmo, muito desconfortável. Mas você tem que entender que esse período é um período de ajuste. É o cérebro se recalibrando, voltando ao normal, voltando ao equilíbrio. Então lembra disso. Quando você sentir ansiedade diante dessa abstinência, entenda que isso faz parte do processo. Quando você sentir uma sensação de vazio, não quer dizer que você deixou de ter emoções. Também faz parte do processo. Então, todas essas sensações negativas, desconfortáveis, significa que o seu cérebro ele está se acostumando à falta de exagero. Então, tenha expectativas reais, faz parte do processo e uma hora isso acaba. Todo esse desconforto acaba. Fique com os pés no chão e entenda que isso faz parte do processo. No momento que você pensa no processo como um todo, você passa a entender que sentir desconforto, ansiedade, impaciência vai fazer parte desse processo, você já está mais ciente do que vai acontecer. Você já aceita mais um pouco esse desconforto. Então, fique atento. Tenha expectativas reais. Isso não passa de um dia para o outro, mas passa. No final das contas, você vai sentir que esse desconforto, toda essa ansiedade, essa impaciência, não é fracasso, não é derrota. É apenas o processo se iniciando. Agora a gente vai falar sobre algo que quase ninguém percebe. O olhar. A pornografia, ela não treina só o desejo. Ela treina a forma como você enxerga as pessoas. Com o tempo, o cérebro ele começa a fazer uma coisa automática. Ele transforma as pessoas em estímulo. Isso é muito rápido. É quase sem perceber. Você olha e já vem a fantasia. Você já se imagina. E às vezes vem até a segunda olhada. Aquela olhadinha que você dá por baixo assim, ó. Olhada extra. E isso não significa que você seja um cara sujo, um cara ruim. Isso significa que o seu cérebro ele aprendeu um padrão de agir. Estudos mostram que a exposição constantes a material sexualizado, material sensual, faz com que nós tendemos a objetificar as pessoas. Ou seja, ver o outro mais como corpo do que como uma pessoa. Mas preste atenção, porque aqui vem uma parte importante de todo o processo. Isso é básico. Se isso foi aprendido, isso pode ser desaprendido. Tem estudos que mostram que quando você traz a sua atenção para o presente, você começa a focar no agora, tudo aquilo que você fazia de maneira automática tende a perder força. Então, como que a gente reeduca esse nosso olhar? A primeira coisa é você perceber. Você bater o olho, você perceber que você fez, você fala, ó, acabei de objetificar aquela mulher. Segunda coisa, você tem que interromper a fantasia. Tirar isso da sua cabeça, parar de pensar a respeito daquilo que você viu. Terceiro, você traz a sua atenção para o presente, você começa a focar, começa a prestar atenção no ambiente, na sua respiração, na conversa que você talvez esteja tendo com alguém. Foca naquilo que você está fazendo agora. Esquece a fantasia. No começo vai parecer artificial, mas é treino, gente. Aos poucos, aquele movimento automático da segunda olhada, da segunda conferida, daquela fantasia, ele vai perdendo força e você vai criando novos caminhos neurais para novas ações. Veja bem, eu não estou falando para você fingir que não houve atração. Eu estou falando sobre você não transformar tudo em estímulo. O seu olhar dele deixa de ser automático, ele passa a ser consciente. Você é dono das suas ações, dono da sua razão, dono do seu ser. Agora eu quero que você preste muita atenção nisso, porque essa parte muda o jogo. Quando você tira a pornografia, fica um buraco. Não é só um hábito, é químico. A dopamina não é só prazer, é motivação. Ela dá aquela energia de você querer fazer algo. O problema é que a pornografia vira um atalho, é um botão rápido de dopamina. Quando você sentir falta de dopamina,
você aperta o botão e a pornografia te fornece aquela dopamina barata, aquele lixo. Aquele livro, Nação Dopamina, que a psiquiatra fala que o seu cérebro, ele se acostuma com essa facilidade de só apertar o botão, só olhar na telinha do celular e ter acesso àquela dopamina barata. Então ele se acostuma a isso. Só que no momento que você tira isso de jogo e você passa a ter que conquistar dopamina de maneira natural, aquilo se torna chato, enfadonho. E é aí que mora o perigo. Se você só tirar a pornografia, mas não pôr nada no lugar dela, o cérebro ele vai procurar um outro atalho para conseguir dopamina. Pode virar excesso de rede social, pode virar comida, pode virar jogo, pode virar drogas. Qualquer coisa que te forneça dopamina fácil, rápido e barato. Tem pesquisas que dizem que o autocontrole não é só você dizer não. É você direcionar toda a sua energia, todo o seu foco, a sua força para algo melhor, para uma alternativa melhor. Então aqui vai o segredo. Você vai substituir a dopamina falsa, irreal, fraca, que é proveniente de pornografia, por uma dopamina real, saudável, duradoura. Como que você faz isso? Exercícios físicos, aprender algo novo, definir metas, mesmo que sejam pequenas, e ir conquistando essas metas. No comecinho não vai parecer tão intenso quanto a pornografia, quanto o atalho, mas com o tempo aquilo vai se fortalecendo em você. Você começa a sentir prazer de verdade, orgulho, progresso, energia. Você vai ver resultados vindo para você. E você vai entender que o prazer construído, ele dura. E o prazer vindo por atalhos, ele acaba rápido. Então, se você quer mudar o seu cérebro, não é só parar. É você ensinar ele a fazer algo melhor. Gente, preste atenção. Agora eu quero entrar num ponto que talvez seja um pouco mais profundo, tá? Porque a pornografia, no fundo, nem sempre é sobre sexo. Às vezes é sobre fuga. Tem dias que a gente tá cansado, que a gente tá sozinho, que a gente tá frustrado. Às vezes a gente tá se sentindo pequeno. E aí o sexo ele vira anestesia. Ele vira uma espécie de um escape rápido. Mas o sexo, ele pode ser duas coisas bem diferentes, tá? Ele pode ser ou fuga, ou ele pode ser uma expressão sua. Quando é fuga, você acaba usando para não sentir o vazio. E quando é expressão, ele faz parte de quem você é, dos seus valores, da sua vida. Tem um livro que eu indico muito nos meus vídeos. Já falei dele diversas vezes. Chama-se Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Nesse livro, ele fala que o homem aguenta quase qualquer dificuldade quando a vida dele tem um sentido, quando as ações dele têm um sentido. Mas quando falta significado, a gente acaba procurando uma anestesia. E infelizmente, a pornografia muitas vezes é isso. Ela acaba aparecendo na vida da pessoa para ela ocupar um espaço naquele vazio existencial que ela tem nela. Alguns psicólogos mostram que propósito e significado aumentam o seu autocontrole. Ou seja, quando você sabe quem você quer ser, fica mais fácil você dizer não para aquilo que você não quer ser, para decisões que te levam para longe dessa vida. Se você sabe que você escolheu ter um tipo determinado de vida, fica mais fácil dizer não para os caminhos que te levam para uma outra vida. Então eu espero que você não leve a mal, tá? Eu quero te fazer algumas perguntas simples, muito simples. Que tipo de homem você quer ser? Que tipo de homem você quer ser?
Que tipo de relação você quer ter na sua vida? Qual papel a sua sexualidade tem na sua vida? É fuga? A expressão? Quando você para prestar atenção a essas perguntas e você tenta responder, algo muda. Muda aqui, né? E principalmente muda aqui, ó. Coração. Você passa a tentar se enxergar, a tentar descobrir quem é você, o que você quer da sua vida, quais os seus objetivos, onde você quer chegar no futuro. A sexualidade, ela deixa de ser um impulso solto. Ela passa a ser uma parte integrada da sua vida, do seu ser. Veja bem, pessoal, não é sobre reprimir. Desde o início do vídeo, eu disse que esse é um vídeo que não tá aqui, que eu não fiz com o intuito de te reprimir, de te dar um sermão, não é sobre isso. É sobre você alinhar. Veja bem, porque quando você tem uma visão de longo prazo a respeito de quem você quer ser, você deixa de se levar pelos impulsos do momento. E quando a sua sexualidade tem significado, ela deixa de ser fuga. Ela vira uma força em você. Agora vem uma ferramenta prática, de verdade. A meditação. Calma, não tô falando para você virar um monge, nem de esvaziar a cabeça. Eu tô falando de você treinar a sua atenção, treinar o seu foco. Hoje, a sua mente vive em ruído. Imagem, memória, fantasia, estímulo, notificação e tudo isso ao mesmo tempo. E toda essa barulheira constante, ela deixa o impulso mais forte. A pornografia, ela se aproveita disso. Você sente, ela já age. Mas preste atenção, existe uma parte do seu cérebro, aqui ó, chama-se córtex pré-frontal, exatamente aqui. Essa é a parte que decide, é a parte que freia, é a parte que pensa, que racionaliza antes de tomar uma decisão. E adivinha? Pesquisas mostram que a prática de mindfulness é um tipo de meditação mindfulness. Ela fortalece o córtex pré-frontal, a parte que te dá poder sobre você mesmo, que te auxilia a tomar decisão pensada, racional, ser o dono das suas ações e não agir no automático. Tem pesquisas que falam que se você apenas observar o desejo, sentir, parar para prestar atenção, no momento eu estou com esse desejo específico. Você para, você respira e aquele desejo, só pelo fato de você prestar atenção nele, aquele desejo, ele perde a força. Tem outras pesquisas que mostram que a prática da atenção plena, ela te ajuda a diminuir impulsos automáticos. Então você acaba dominando a si próprio e não agir de maneira automática. Beleza, mas na prática, tudo isso que eu te falei sobre atenção plena, mindfulness, prestar atenção ao desejo, o que isso significa na realidade? Significa exatamente isso, que você pode criar um espaço, né, entre o impulso e a ação. Antes era automático, você já tinha impulso, já vinha ação. Agora você está criando um espaço entre eles. E é um espaço que você está prestando atenção, que você está enxergando, que você está observando. Você sentiu aquela vontade? Certo? E antes de agir, você para, você percebe, você foca, você pensa, você respira, você toma posse de você, dos seus desejos, decide não agir, não fazer, mesmo diante da vontade. Seria legal você dar um nome para isso. Você entender que isso é um impulso. Você falar, isso é só um impulso. Eu não sou um impulso. Isso é um impulso. Eu não sou um impulso. Entenderam? Sacaram onde eu quero chegar?
O segredo é você usar uma frase âncora. Essa do eu não sou impulso é ótima. Outra ótima é eu posso esperar. Simples, tranquila, perfeita. Eu posso esperar. E esse pequeno espaço que você criou dizendo eu posso esperar, ou eu não sou impulso. O espaço entre o impulso e a ação. Esse pequeno espaço que você criou muda tudo. Porque quem cria espaço, cria escolhas. Quem cria escolhas, retoma o controle da sua própria vida. Chegamos ao final e eu quero que você saia daqui com uma coisa muito clara. Isso não é sobre quem você é sobre o que você foi treinado a fazer. Então, vamos lembrar rápido tudo aquilo que eu passei para vocês. Primeira coisa, você vai lutar contra o gatilho, não contra o desejo. Você vai entender onde começa aquilo, onde o sistema se inicia, onde é o gatilho. E você vai lutar contra isso, não contra o desejo. Segunda coisa, o corte de estímulos exagerados, como eu expliquei. Terceira coisa, você entendeu todo o desconforto da abstinência, certo? Aquela impaciência, aquele mal-estar, tudo derivado da abstinência da pornografia. Quarta coisa, o olhar. Você está reeducando o olhar, você está aprendendo a reeducar o olhar, quebrar o padrão. Quinta coisa, substituir a dopamina artificial por dopamina real. Abrir mão disso, escolher não fazer isso e buscar algo concreto, saudável, duradouro. Exercícios, socializar com amigos, mulheres, de maneira saudável, aprender algo novo. Sexta coisa, você aprendeu que existe a sexualidade fuga e a sexualidade expressão. Então você vai dar um significado à sua sexualidade e isso é importantíssimo. E sétima coisa, você aprendeu a dar atenção, a treinar a atenção, melhorar o seu foco diante um impulso. Aprendeu a criar aquele espaço entre impulso e ação. Criando espaço, você cria escolhas e quem tem escolhas é livre para escolher. Veja bem, tudo isso, todo vídeo, ele aponta para uma verdade simples. A pornografia é um condicionamento que foi aprendido. Você ficou viciado devido à quantidade de vezes que agiu, repetiu e treinou o seu cérebro. Então, o seu cérebro repetiu aquele padrão muitas vezes. Quando você repete padrões, você aprende, você treina, ele fica automático. Mas aqui vem a parte boa. Tudo que a gente aprende, a gente pode desaprender. O seu cérebro, ele muda. Neuroplasticidade. Você criar novas conexões neurais. Gente, preste atenção. Tudo isso é um processo, tá? Não é nada mágico. Vai ter dias que vai ser bem mais fácil, mas infelizmente vai ter dias que vai ser mais difícil. Mas saiba de uma coisa, cada escolha consciente que você fizer é um passo no rumo ao caminho do homem que você quer se tornar. É um passo nessa jornada. Não é sobre matar o desejo. É sobre você governar o desejo. Você ser dono de si e não deixar um impulso automático dominar a sua vida. Pessoal, se esse vídeo te ajudou, e eu espero que tenha te ajudado de alguma maneira, se inscreve no canal, tá certo? No canal tem muitos vídeos. Esse não é um vídeo único, é uma jornada. É uma coleção de vídeos a respeito desse assunto para te ajudar a vencer esse desafio, esse vício que está causando mal na sua vida. Tá certo? Muito obrigado para você que ficou até aqui. Deus te abençoe. Eu espero que você tenha muito sucesso na sua vida e alcance todos os seus objetivos. Fechou? Fique com Deus.